A continuación, un tópico muy importante que viene tomando vigencia en los últimos años, desde que el doctor Ito, en el año 2017, con su trabajo en Japón, nos ilustró acerca de la vigilancia activa en los pacientes con carcinoma papilar de tiroides. En esta ocasión, estamos trasladando esa experiencia a Latinoamérica, específicamente a la región de Brasil y Latinoamérica. Y para esto nos va a hablar la doctora Débora Seguro Danilovic. La doctora Débora Seguro Danilovic tiene doctorado en endocrinología en la Universidad de Sao Paulo, es médico endocrinólogo del Instituto de Cáncer de Sao Paulo y la unidad de tiroides y laboratorio de endocrinología celular y molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo. Bienvenida, doctora Débora, muy agradecido por su gentil colaboración. Olá, sou Débora Danilovic, endocrinóloga do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Graças pela invitação a participar em sua jornada de câncer de cabeça e cuello. E nesta apresentação falarei sobre a vigilância ativa em microcarcinoma papilar de tiroide. Para ilustrar nossa discussão, trouxe um caso clínico da minha clínica privada. Era uma mulher de 33 anos, que foi na avaliação anual do ginecólogo, que solicitou uma ecografia da tiroide. Nessa ecografia foi visto um nódulo único, hipoecóico, de contornos irregulares, de 3 milímetros de diâmetro. O radiologista sugeriu que era um nódulo suspeito e orientou a paciente a fazer a biópsia. Nessa biópsia veio suspeito por microcarcinoma papilar, Bethesda 6. E essa é uma dúvida, vale a pena operar essa paciente ou esse é um caso para vigilância ativa? O carcinoma papilar de tiroide teve o seu diagnóstico aumentado de frequência nas últimas décadas, principalmente em função dos diagnósticos nos microcarcinomas. O que é um microcarcinoma? É um carcinoma de até 1 centímetro de diâmetro. Frequentemente é um achado incidental, seja no exame de patologia de uma glândula tiroide operada por afecções benignas ou encontrado em procedimentos diagnósticos por imagem para outras doenças não relacionadas à tireoide. É uma situação relativamente frequente. Estudos de autópsia sugerem uma frequência de 5 até 10% de microcarcinomas em glândulas tireoides aparentemente normais. Acontece que o prognóstico do microcarcinoma é excelente. Mortalidade é extremamente baixa e a morbidade relacionada à presença de metástases linfonodais ou a recorrência nessa situação também é bastante baixa. As recorrências geralmente acontecem naqueles casos que já têm metástases linfonodais na apresentação inicial. Metástases à distância são bastante infrequentes, estimadas de 0,3%, 0,4% dos casos. A experiência na vigilância ativa do microcarcinoma papilar foi iniciada com os japoneses. Já em 2010, eles publicaram a experiência de 10 anos de segmento de 340 casos. É importante chamar a atenção que alguns casos eram selecionados diretamente para a cirurgia, tumores adjacentes à traqueia ou na região dorsal da tiroide, pelo risco da invasão de nervo laringeu recorrente. Ou então, biópsias com alto grau de malignidade, presença de células altas ou células Robinail, metástases em gânglios linfáticos identificadas no pré-operatório ou evidência de progressão ao longo do segmento, seja crescimento acima de 3 milímetros ou o surgimento das metástases em gânglios linfáticos. No segmento prolongado desse grupo de pacientes, eles viram que a frequência de metástases linfonodais no segmento de 10 a 15 anos foi muito parecido com aqueles pacientes que tinham sido submetidos à cirurgia desde o início. E naqueles pacientes que foram operados durante o segmento, aparentemente não houve evidência de recidiva, mostrando que adiar a cirurgia não implicava no pior prognóstico para o paciente. Eles fizeram uma publicação nova indicando a evolução desses casos e de um grupo maior de pacientes seguidos, e indicaram que a frequência de crescimento tumoral é menor do que 10% e metástases linfonodais ao longo do segmento menor do que 5%. Mais uma vez, na evidência de progressão
os pacientes eram operados e a recidiva não acontecia. Metástases à distância, nos casos bastante selecionados, como eu indiquei, não foi visto nesses pacientes. A vigilância ativa começou a ser feita em outros lugares do mundo. Uma experiência importante é nos Estados Unidos, onde no Hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York, fizeram o segmento de cerca de 300 microcarcinomas papilares. Eram carcinomas de até 1,5 centímetros na ecografia, sem evidências de extensão extratiroidiana ou de metástase. O segmento era feito com a ecografia a cada 6 meses, durante 2 anos e depois anualmente. E eles viram que a chance de progressão com crescimento maior do que 3 milímetros foi bastante infrequente, cerca de 10% dos casos, sugerindo realmente a ótima evolução. Então a dúvida fica, posso seguir ou devo operar o paciente com microcarcinoma papilar? Habitualmente, nós avaliamos alguns fatores de risco de metástases ou recorrências nos carcinomas de tireoide. Algumas dessas características já conseguem ser avaliadas no pré-operatório do microcarcinoma. Sinais de extensão extratiroidiana no ultrassom, metástases em gânglios linfáticos, metástases à distância. Quanto às outras características, ao contrário dos carcinomas maiores do que 1 centímetro, os microcarcinomas papilares têm uma evolução pior em indivíduos mais jovens, com menos de 40 anos. Eles têm maior chance de desenvolvimento de metástases linfonodais e de crescimento ao longo do segmento. Essa é uma constatação que os japoneses fizeram e que foi confirmada pelo grupo americano. Na experiência deles, indivíduos com menos de 50 anos tinham maior chance de crescimento tumoral. Quanto à multifocalidade, aparentemente, vários focos de microcarcinomas não implicam num pior prognóstico em termos de crescimento ou de metástases linfonodais. O que é importante se atentar é que todos os micronódulos precisam ser acompanhados com ultrassom. Quanto a características da ecografia, algumas situações já indicam cirurgia de cara, por exemplo, presença de gânglios linfáticos suspeitos. É importante avaliar a relação do nódulo com a traqueia. Um nódulo colocado próximo da traqueia, formando um ângulo obtuso, existe uma chance maior de invasão dessa traqueia do que um nódulo formando um ângulo agudo. Por outro lado, surgimento de calcificações macroscópicas ou diminuição de vascularização está relacionado a menor chance de progressão dos nódulos ao longo da vigilância ativa. Quanto ao perfil molecular, a mutação do gene BRAF há muito tempo é estudada como um fator relacionado à maior agressividade do câncer papilar. Numa análise de microcarcinomas papilares, foi visto que a presença de mutação está relacionada à maior frequência de extensão extratiroidiana de metástases linfonodais. Só que a relação com o pior prognóstico está mais relacionada a essas características clínicas do que a mutação isoladamente. Na análise multivariada, apenas a presença da mutação não implica num pior risco para esse câncer. Quanto à presença de mutações na região promotora do gene TERT, ela é frequentemente associada a maior agressividade nos carcinomas maiores do que 1 centímetro. Só que essas mutações são extremamente raras nos microcarcinomas papilares e não foi conseguido demonstrar a relação com maior agressividade nesses cânceres. Portanto, até hoje, o perfil molecular não nos dá uma pista para uma pior evolução do microcarcinoma papilar. Quando decidir entre a vigilância ativa ou a cirurgia, é importante avaliar a relação custo e benefício. Os japoneses fizeram uma avaliação em termos de custos. A vigilância ativa vai exigir que seja feito ultrassom periódico para avaliar o crescimento ou presença de metástases linfonodais. Só que a realização de exame de ultrassom também deve ser feito nos pacientes pós-cirurgia. Afinal de contas, eles tiveram microcarcinomas e têm uma chance muito parecida de desenvolverem metástases ao longo do segmento. Portanto, na visão deles, o custo está relacionado ao procedimento cirúrgico em si. E certamente a cirurgia é mais cara do que a vigilância ativa. Existem custos relacionados aos eventos adversos da cirurgia e ao uso de medicações.
É certo que uma cirurgia tem mais risco de lesões de nervo laringeu recorrente, de hipoparatiroidismo e de necessidade de reposição de levotiroxina. Essa também pode ser necessária em pacientes em vigilância ativa. E uma cirurgia posterior também pode implicar em riscos. Só que certamente esses riscos são muito menores na maioria dos pacientes em vigilância ativa. Um custo que deve ser pesado é em termos de qualidade de vida. Se, por um lado, o paciente tem mais risco de hipotiroidismo, eventos adversos, necessidade de medicações, ele pode ficar ansioso com o diagnóstico do microcarcinoma. Então, é importante avaliar com que frequência os pacientes desistem da vigilância ativa. A experiência mais extensa do Japão. Primeiro, eles viram que a frequência da vigilância ativa se tornou maior ao longo do tempo. Os pacientes aceitaram mais isso. Ao longo do segmento, eles reportam menos de 10% de cirurgias necessárias, tanto de pacientes que desistiram ou cirurgias por progressão de doença. No grupo dos Estados Unidos, apenas 1,7% dos pacientes operou ao longo do segmento. A Coreia tem uma experiência similar, em que menos de 10% dos pacientes precisaram de operar, seja por desistência ou por progressão de doença. Na Itália, essa evolução não foi tão boa. Então, esse grupo reporta que de 185 pacientes elegíveis à vigilância ativa, apenas 50% aceitou fazer a vigilância. E destes, 20% desistiu ao longo do segmento. E quanto à América Latina? Existem algumas experiências reportadas. Na Colômbia, um grupo de 57 pacientes, sendo que 25% deles procurou o serviço porque desejava a vigilância ativa. Apenas 3,5% teve que operar ao longo do segmento. Já na Argentina, de 136 pacientes elegíveis, apenas 25% aceitaram a vigilância ativa e 10% optou pela cirurgia ao longo do segmento. No Brasil, temos uma experiência reportada de 95 pacientes, 80% aceitaram a vigilância e 3% desistiram ao longo do segmento. Portanto, é bastante variável a aceitação da vigilância ativa. E quanto aos médicos? Os médicos se preocupam com o diagnóstico do câncer, mas é importante criarmos o hábito de entender que o microcarcinoma tem uma evolução boa e que ele pode ser acompanhado. Isso foi mostrado pelos japoneses. No primeiro momento, a aceitação da vigilância ativa era baixa, mas ela foi crescendo ao longo do tempo. E eles mesmo mostram que os endocrinologistas aceitam melhor a vigilância ativa do que os cirurgiões, mas mesmo os cirurgiões hoje já aceitam a vigilância ativa como opção para segmento dos pacientes. E quanto ao sistema de saúde? No Brasil, é uma minoria de pacientes que é acompanhado na clínica privada. A maioria é seguida em sistema de saúde pública. E para que seja feita uma vigilância ativa efetiva, é importante criar programas de vigilância ativa, em que existe uma equipe multidisciplinar de cirurgiões, endocrinólogos, que conseguem se comunicar para a mudança de conduta ao longo do segmento. É importante ter disponível a ecografia de alta resolução. Garantir que vai ser feito o segmento adequado, criar programas de chamadas aos pacientes para os atendimentos para que eles não percam essa vigilância. E educar os pacientes. Os pacientes têm que compreender os riscos do segmento e os benefícios que são obtidos poupando eles de cirurgia. Quando a vigilância ativa não é uma opção, a lobectomia talvez seja a melhor opção. É uma alternativa de baixo risco para pacientes com microcarcinomas unifocais. Estamos dispostos a seguir a vigilância ativa dos microcarcinomas papilares? É importante educar o médico para o diagnóstico do nódulo. A American Thyroid Association sugere que nódulos menores do que 1 centímetro não devam ser biopsiados, justamente para evitar criar uma angústia no paciente e no médico quanto ao diagnóstico. É certo que casos próximos de margem, com extensão extratiroidiana ou com metástases linfonodais, eles sugerem que devem ser biopsiados. Qual caso não deve ser observado? Os casos de indivíduos jovens, em que o paciente escolhe fazer a cirurgia no primeiro momento, ou que o paciente pouco provavelmente fará a vigilância ativa de uma maneira correta.
Naquelas situações de citologia agressiva, nódulos próximo de cápsula posterior, próximo de nervo laringeu com risco de invasão, evidência de extensão extratiroidiana, metástases, ou que ao longo do segmento apresentam crescimento. Existem nódulos que podem ser observados, por exemplo, indivíduos com idade acima de 18, mas menos que 60 anos, com história familiar de carcinoma papilar, porque eles têm uma chance maior de desenvolver metástase ao longo do segmento. Multifocalidade, para fazer a vigilância ativa, é importante seguir o crescimento de todos os nódulos. Nódulos na proximidade da cápsula anterior. Eles têm risco de extensão extratiroidiana, mas podem não comprometer estruturas que ficam posteriores. Margens mal definidas podem ser difíceis de seguir, é importante ter uma ecografia confiável. Painel molecular agressivo, já vimos que não há certeza do maior risco relacionado a eles. Idade de fértil nas mulheres, quando a mulher tem um potencial de engravidar, existe alguma chance de crescimento, apesar de que não foi demonstrado uma pior evolução em termos de metástases nessas pacientes? Certamente tem um grupo de pacientes que deveria ser feita a vigilância ativa pelo baixo risco do segmento. Indivíduos com mais de 60 anos, que concordam e se comprometem com a vigilância ativa, na disponibilidade de ecografias de alta qualidade, presença de comorbidades que ameaçam a vida e cuja cirurgia pode ser um risco maior, nódulos unifocais distantes das margens, sem evidência de metástases. Esses são os nódulos ideais para vigilância ativa. Como é feita essa vigilância? Segmento com ecografia a cada 6 meses nos primeiros 2 anos e depois anualmente. Os japoneses sugerem que o TSH deve ser mantido normal, mas em níveis normais baixos. E se não é possível fazer a vigilância ativa, a cirurgia se faz necessária, principalmente quando o paciente deseja a cirurgia ou quando há evidência de progressão. Quando existe um nódulo restrito à tireoide, a lobectomia é a melhor solução. Naqueles em que aparecem metástases ganglionares ou à distância, a tireoidectomia total, associada à dissecção do colo, é a alternativa para esses pacientes. Graças pela atenção.